E aí, pessoal, então eu sou a Fernanda, psicóloga da Secretaria de Educação de Guaíba, assessoro escolas aqui da rede municipal e este vídeo então é para a gente poder conversar um pouco a respeito do processo de desfraude. Isso mesmo, é um tema que é bem chatinho, complicado, complexo para algumas famílias, para outras muito tranquilo, mas acho que sempre vale a pena a gente poder falar sobre esse assunto, certo? Então, gente, tem alguns pontos que eu acho bem importantes da gente trazer, especialmente porque agora a gente está num contexto das crianças não estarem, ou pelo menos da maioria das crianças não estarem presencialmente nas escolas, e geralmente as escolas têm um papel bem importante no processo de desfraude das crianças, pois lá no ambiente da escola é que as crianças começam a ver os coleguinhas indo utilizar o banheiro, fazendo o seu processo de higiene. As professoras, os profissionais da educação também costumam trabalhar muito sobre este assunto ali pela faixa etária, né, a partir dos 2 anos de idade até os 3 anos. Enfim, a gente sabe também de algumas crianças que terminam o processo de desfraldar completamente lá pelos 4 anos de idade, inclusive. Mas como agora as crianças estão em casa, esse desafio é com vocês, com as famílias, para poder oportunizar a criança que aconteça da forma mais tranquila possível, certo? Sempre lembrando, gente, então, que ficar sem as fraldas, né? Tanto que a criança consiga controlar o xixi e o cocô, é um processo que geralmente se inicia ali pelos 2 anos de idade da criança, podendo, né, se estender até os 4 anos de idade, que é quando a criança já, teoricamente, deve conseguir controlar completamente tanto o xixi e cocô, inclusive à noite, né, no momento de dormir. A gente sabe que o desfraude ele passa, ele tem como pré-requisitos, digamos, para que aconteça, que a criança tenha amadurecimento tanto na questão neuromotora, né? A gente está falando de um desenvolvimento aí, de um amadurecimento de cérebro, né? Neurológico e também de movimentos de controle do corpo. Então, a partir do momento que a criança já consegue, por exemplo, andar, no momento que a criança já consegue pular, enfim, começa a aparecer, então, o resultado desse desenvolvimento neuromotor, né? Que a criança já consegue coordenar melhor os seus movimentos. E para assim um pré-requisito básico para controlar os esfíncteres, né? O músculo ali, né? Do xixi, do cocô, é realmente que a criança já tenha esse domínio dos seus movimentos, né? Completamente, digamos, os movimentos ali das pernas, né? Dos membros inferiores. Então esse é um dos aspectos. Então, antes da criança já estar realmente conseguindo pular com as 2 pernas juntas, pular de uma perna só, é bom nem tocar nesse assunto de xixi e cocô no pinico ou no vaso, porque a criança ainda está se desenvolvendo nesses aspectos, certo? A gente também tem que pensar sobre o desenvolvimento cognitivo. O que a gente quer falar sobre isso? Assim, que a criança a gente precisa que ela já tenha em processo de desenvolvimento da linguagem, né, da fala, da criança poder se comunicar, dela poder falar sobre o que ela está sentindo, o que ela está precisando. Então a gente precisa que a criança já consiga se comunicar de alguma forma para ela poder falar sobre o que ela está sentindo, porque controlar xixi e cocô, a criança precisa também se auto-perceber, ela precisa ter a consciência já do corpo dela e a consciência do que está acontecendo dentro dela. Então, sentir a bexiga cheia, né? Sentir o movimento assim do intestino, né? Isso tudo a gente precisa que a criança já consiga se perceber e que ela consiga também de alguma forma sinalizar, né? Que ela consiga comunicar que ela está com vontade de fazer o xixi, de fazer o cocô, né? Enquanto isso não acontece, é importante que a criança vá desenvolvendo pelo menos a sensação de estar com muita vontade e acabou saindo o xixi, acabou saindo o cocô na fralda ou no chão, enfim, não deu tempo de chegar no pinico ou no vaso, tudo bem, isso é um processo, né?
Primeiro, a gente começa a perceber, né, que, por exemplo, o xixi, cocô já escapou, percebi, estou incomodado, está sujo. Isso vai migrar para depois a criança começar a perceber que ela está ficando com vontade de fazer o xixi, de fazer o cocô, até ela conseguir chegar de fato às vias, né, de comunicar que ela precisa ir no banheiro ou dela mesma ir procurar o lugar apropriado para ela fazer, né, as suas necessidades. Então a gente tem assim tanto a questão motora, né, de desenvolvimento de cérebro, neurológico, motor. A gente tem a questão cognitiva, né, que é a linguagem, a comunicação da criança, que é a consciência da criança sobre o próprio corpo, sobre as suas próprias necessidades, tá? Então a gente tem, e a gente também, claro, tem aspectos aí também que interferem, que são questões emocionais, né? Assim, dessa criança realmente ela estar num ambiente em que ela é vista, em que ela é percebida, que o adulto está realmente prestando atenção nela, que esse adulto possa servir de apoio e de mediador para estar mostrando, então tu está incomodada, é a barriguinha, dá vontade de fazer xixi, é vontade de fazer o cocô, é o adulto que vai traduzindo, né, essas necessidades e os desejos da criança. Então a gente precisa que vocês observem muito os filhos de vocês, né? Que sinais que eles estão dando para vocês. Eles estão dando sinais de que já estão incomodados com as fraldas, já estão querendo tirar por conta. Eles vão para um cantinho, se abaixam quando é hora de fazer o cocô. Eles se escondem quando estão sujos, né? Quando a fralda está xixi ou está cocô. Ou eles vêm e pedem para vocês trocarem. Estão curiosos sobre quando o adulto vai fazer xixi ou vai fazer o cocô, né, no banheiro e querem ir lá para ver, para acompanhar, né? E tudo isso é a curiosidade da criança que ela quer saber como é que funciona, né? A menina faz xixi sentada, o menino faz xixi em pé, o cocô é sentado, como assim? Como é que isso funciona? Então, assim, é um processo que é natural, sim, né? Vai acontecer, mas ele pode acontecer de uma forma mais tranquila ou mais traumática para a criança. Quando o desfraude é imposto pelo adulto e é imposto assim no momento que a criança não está preparada para isso, o que pode acontecer? Pode acontecer de, por muitos anos, essa criança acabar desenvolvendo, às vezes, situações de infecção urinária ou dificuldade para evacuar, para fazer o cocô, né? Constipação, aquela criança que tem o cocô muito duro, né? Porque ela não consegue relaxar, né? Para a gente poder fazer as nossas necessidades, a gente precisa estar relaxado, estar tranquilo. Então, assim, a gente precisa, é muito importante que vocês percebam, observem o que a criança está comunicando para vocês, né? E tome muito cuidado, tanto para não apressar esse processo de desfraude, também quanto para não retardar, porque às vezes a criança já está dando sinais que ela quer e deixando as fraldas, mas às vezes nós adultos, por nosso comodismo, né, acabamos deixando, não, fica mais um pouco, porque dá trabalho limpar a roupa suja, dá trabalho limpar o lençol, né, que no meio da noite a criança acaba fazendo xixi, enfim, claro, dá trabalho, mas é importante, faz parte do aprendizado. Pode ser muito complicado uma criança que já está pronta para o desfraude ter que ficar sendo obrigada ainda a usar fraldas. Tá? Então a gente precisa muito prestar atenção nesses sinais de prontidão da criança, de que ela já está interessada no assunto. Os adultos podem conversar com a criança sobre isso, podem brincar com os bonecos, fazer de conta que o bonequinho está indo fazer xixi, fazer cocô no vaso, no pinico, pode brincar, ler histórias a respeito, músicas a respeito, né? Isso tem que ser lidado de forma muito, muito tranquila, muito natural, né? Xixi, cocô todo mundo faz, é isso mesmo. E também ensinando para ela aos poucos o processo também de higiene, que é muito importante, né? Do como se limpar. Então, assim, gente, a gente precisa ter bastante calma, né? Paciência nessa hora. Se perceberem que está sendo muito difícil, peçam ajuda, contatem escola, contatem pediatra, né? A gente pode conversar outras vezes sobre esse assunto, ok? Geralmente o xixi se controla mais fácil, né? Antes de se controlar realmente o cocô. O desfraude da noite, geralmente,
acontece por último também, isso não é regra, mas muitas vezes acontece por último, tá? E tomem muito cuidado para quando escapar o xixi ou cocô, não ajam de uma forma repreensiva, punitiva com a criança, né? Dizer, vai ficar de castigo, tu já sabe por que tu faz nas calças. Não encarem dessa forma, porque isso só vai piorar a situação, vai deixar a criança com raiva, envergonhada e vai tornar tudo ainda mais difícil. Quando escapar o xixi ou cocô, vai, se abaixa, conversa com a criança, mostra para ela, retoma com ela que naquele momento se ela não conseguiu, tudo bem, mas que você sabe que depois vão tentar novamente, em algum momento ela vai conseguir, né? Sempre com muita tranquilidade e de uma forma brincando, tudo fica mais leve, certo? E espero, né, que essa conversa tenha tirado talvez algumas dúvidas de vocês. Agora vem a época do verão, mas também calma lá, né? Crianças que ainda não estão prontas para isso, não adianta a gente já começar a deixar sem fralda ou ficar oferecendo pinico só porque está calor. Muita gente diz, né? Tá quente, então agora é a hora de tirar a fralda, vamos aproveitar para tirar as fraldas. Calma lá, gente. Desfraude também pode ser feito no inverno se a criança der sinais para isto, ok? Mas assim, se o seu filho já está dando sinais e sim, é verão, é calor, é mais fácil deixar sem a fraldinha, ok, beleza. Mas se não, o desfraude pode ser feito a qualquer tempo do ano, qualquer época do ano, ok? Desde que a criança já tenha essas condições neuromotoras, né? Do movimento, que ela controle bem os movimentos das pernas, consiga já pular, correr. Deixa a criança já consiga se comunicar de uma forma, né, clara para vocês, que ela consiga perceber o que está acontecendo no corpo dela, certo? E que ela tenha muito a observação, o olhar atento dos adultos, ok? Então tá, gente, eu acho que neste momento era mais ou menos isso que eu tinha para trazer para vocês sobre o desfraude. Qualquer coisa, contatem as orientadoras da escola, alguém da equipe diretiva que entra em contato com a psicóloga que assessora a escola e pode também estar auxiliando vocês, certo? Um abraço e boa sorte para todos!